versículo de número 8 e 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 8 e 9. Glória a Deus. Amém? No dia seguinte, partindo dali Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, o que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Amém? Os irmãos podem se assentar. Irmãos, hoje é um culto com a família. Nós sabemos que a família vem sofrendo grandemente ataques do inferno. As crianças, né, a gente tem visto, tem tido experiência nesses dias. Às vezes, pastor, mas não influencia, irmãos. Crianças, o inimigo também se apodera de criança também. Sabia? A Bíblia nos mostra que Jesus tinha um menino possesso. A filha da mulher cananeia, não fala a idade nem nada, mas tem um texto que fala, que cita, que o menino ficava possesso. E eu, nessa caminhada que a gente tem, parece até brincadeira, eu já expulsei inimigo de criança de 3 anos de idade. 3 anos. E hoje, irmãos, com o avanço da ciência, com o avanço da tecnologia, as crianças, elas estão tendo uma tendência a afastar mais de Deus ainda. Vai se afastando mais de Deus. E a gente tem notado, né? Até falei para minha filha, nós falamos para ela, tira o celular da Alice, senão ela não vai melhorar. Não deixe ela com o celular. Criança tem que crescer, né? Até para adolescente, até para nós adultos, é perigoso o celular. E as crianças, irmãos, e eles lançam um joguinho que chama a atenção deles, para a idade deles, para cativar eles. Aí a gente acha que está dando não, para entreter, mas você está colocando o inimigo dentro da criança. Dentro da criança. Essa criança de 3 anos, ela olhou para mim, na minha cara, no colo da mãe dele, esperneando, olhou para mim e falou assim: eu não gosto de você, desgraçado. Dessa forma. Eu falei: eu também não gosto de você não, em nome de Jesus, sai. A criança esperneava e saiu. Aí depois que saiu, o menino queria me abraçar, ficar no meu colo. Você entendeu? Então, irmãos, às vezes nós não entendemos o que o inimigo quer. Ele ataca as crianças para tirar você e eu do sério, e nós vamos e puf, na criança. Vai lá, põe a mão na cabeça, ora. Teve um dia, uns dias atrás aí, a Alice estava dando um trabalho, falei: só orar. Aí eu orei por ela, irmão. Olha, os meninos ficou até bobo de ver. Ela não era brincadeira não. A hora que eu acabei de orar para ela, tadinha, ela olhava em mim assim, ela fazia cada careta e soprava. Eu repreendi ali, e naquela hora que eu acabei de orar para ela, irmão, não deu 2 minutos, ela dormiu, tadinha. Ela dormiu, acordou, beleza. Então, quem tem criança, ora, impõe as mãos todos os dias. Os irmãos vão ver aqui, que nesse texto que eu li, os irmãos lembram desse Filipe aqui, que nós lemos?
Quem que é esse Filipe? É o Filipe lá do capítulo 6, do Atos dos Apóstolos, em que havia uma contenda com o povo hebreu com os gregos, porque estava cuidando das viúvas dos hebreus e deixando a viúva dos gregos se cuidar. Aí ele falou assim, ó, o negócio é o seguinte, para não ter essa briga, não ter essa contenda, vamos instituir 7 varões que tenham boa fama, boa reputação. Boa reputação é fama, boa fama. Cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, e vamos pôr neste negócio. E nós vamos ficar com a palavra, nós não podemos deixar de pregar para cuidar dessas coisas. É por isso que a Bíblia já tem, a igreja já tem um pastor, já tem o tesoureiro, tem os secretários, é o serviço dele. O pastor é pregar e é buscar a palavra de Deus, não é envolver com dinheiro, não, já tem quem envolve, já tem quem cuida, né? Aí a Bíblia nos diz que Filipe foi um escolhido. Os irmãos vão notar, irmãos, para os irmãos verem, que quando nós cuidamos do que é de Deus, Deus cuida do que é nosso. Sabe por quê? Às vezes nós falamos, pastor, mas a gente cria os filhos, depois desvia, irmão, nós não somos culpados. Eu ensinei, desde a barriga da mãe, eu conversava com eles, pregava para eles, cresceu, até os 16, 17, 18 anos ficou. Hora que cresce, cria asa, sai do ninho. Você não vê o pardal, o passarinho, ó que cria asa, tchau mamãe, já vai voar sozinho, já vai ter as suas experiências. E alguns passam por experiências doloridas, que a gente não queria. Ninguém quer isso para o filho. Eu não quero ver meu filho passando experiência dolorida. Não quero. Eu não quero ver o meu filho envolvido com acidente, envolvido com droga, envolvido com briga, envolvido com tanta coisa. Não. Nós não queremos. E a Bíblia diz aqui que esse Filipe, ele foi separado, irmãos, como um diácono da igreja. Um diácono da igreja. Só que quando ele foi separado, quando fez a separação, veio uma perseguição. Os irmãos vão ver que no capítulo 6 eles são separados. Estevão foi separado. No capítulo 7, surge o quê? Uma perseguição. Estevão é morto, o primeiro mártir. Estevão foi morto, apedrejado. Por causa do quê? Da palavra. Por causa da palavra. Por causa da palavra. Ele foi morto. Filipe, ele estava em Jerusalém. Os discípulos estavam em Jerusalém. Mas quando veio a perseguição, a Bíblia diz que os discípulos dispersaram. Cada um foi para um lado. E Filipe desceu para onde? Para Samaria, que estava deserta. Filipe foi para lá. Até aqui a Bíblia não vai falar que Filipe tem família. Até aqui a Bíblia não vai dizer das filhas de Filipe, não. Mas os irmãos vão ver que desde o capítulo 6 até onde nós lemos, Filipe, ele foi leal a Deus, irmãos. Filipe, ele foi leal ao Senhor. A ponto do quê? De Lucas destacar muito bem aqui, dizendo assim, e esse Filipe tinha 4 filhas, que fazia o quê? Que profetizava. Não era profetisa, não era profeta. Profetizar, irmãos, as irmãs podem profetizar a palavra de Deus. Os obreiros podem profetizar a palavra de Deus. Não confunde o dom de profecia com o profetizar a palavra. Então, o que nós aprendemos com Filipe, irmãos? É o que Deus muitas das vezes fala conosco. Cuida da minha casa. Cuida da minha obra, que dos seus cuido eu. Cuida do que eu coloquei nas tuas mãos, que eu cuido daquilo
que é seu. Só que a geração de hoje, nós estamos muito egoístas com Deus. Nós estamos deixando Deus em segundo plano, irmãos. Em segundo plano. Eu compartilhei um vídeo, os irmãos depois podem olhar lá no Facebook, do pastor que estava orando, ia pregar, ele falou, aí começou a chover. Aí ele reclamou, falou, Deus, agora os irmãos não vão no culto hoje, não vai ter gente na igreja, a igreja vai estar vazia, a igreja vai ter pouca gente, não vai ter gente no culto. O Espírito Santo falou para ele, nunca mais você fale que a chuva é empecilho. Porque a mesma chuva que atrapalha o crente, o meu servo de ir na igreja, não atrapalha ele amanhã de ir trabalhar. Então é compromisso. Porque se amanhã amanhecer chovendo, você tem que trabalhar. Mas aí, se tiver chovendo na hora do culto, eu não vou na igreja. Está chovendo. Aí, irmão, nós não estamos cuidando. Aí Deus não tem obrigação de cuidar do que é meu. Porque eu não estou cuidando do que é dele. As pessoas reclamam. Lá ainda até fala, até com respeito, mas eu contribuí com a igreja, mas o dinheiro que você não contribui com a igreja, você compra coisa supérflua com ele. Você compra coisa que não tem necessidade. Aí Deus está vendo. Aí como que Deus vai ter compromisso com as coisas? Deus não é obrigado a nos abençoar, irmão. Deus não é obrigado. Deus não é obrigado a nos salvar, a salvação é individual, cada um de nós temos que procurar, cada um de nós temos que buscar. Não existe, não pastor, Deus já predestinou uns para a salvação. Não. Deus não predestinou, Deus predestinou a raça humana para a salvação. Lá em Tito 2:11 vai falar que a sua graça, que a sua bondade, trouxe salvação a todos os homens, independente de credo, de raça, de cor, se é bárbaro, se é índio, seja quem for, o Senhor Jesus morreu por eles também. Então a Bíblia nos diz que Filipe, hora que viu que o negócio ficou difícil em Jerusalém, desceu para Samaria, cumprindo o que Jesus falou, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Depois vocês vão ser testemunha em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Só que quando a igreja primitiva recebeu o Espírito Santo, o batismo, o fogo, eles continuaram dentro de Jerusalém. É igual o crente, Jesus batiza ele fica só, pensa que é só igreja. Irmão, é igreja, mas o testemunho tem que ser lá fora também. O testemunho não é só aqui dentro. O testemunho é lá fora. O maior testemunho é lá fora. Porque você testemunhar para mim aqui e testemunhar para as irmãs é fácil. O difícil é lá fora quando você está sozinho. O difícil é quando você está lá no seu quarto, na sua sala, no seu banheiro, sozinho. Aí que descobre quem é o crente e quem não é. Porque aqui, nossa, a irmã estava tão... O irmão, você viu? Nossa, mas e lá? Então, irmãos, Filipe, a hora que viu que a perseguição veio, desceu para Samaria. E Samaria, o povo de Samaria era os irmãos sabem da história, lá do poço de Jacó. Não havia, Jesus já havia quebrado o preconceito lá, mas mesmo assim ainda acaba ficando umas arestezinhas ainda. E Filipe não, vou descer para Samaria. A Bíblia diz que Filipe chegou em Samaria, irmãos, e pregava a palavra de Deus. A Bíblia diz no capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos, que ele pregava, o povo ouvia duas coisas. O povo ouvia e via.
o que Filipe fazia pela palavra do Senhor. Os demônios saíam gritando, paralítico andava, surdo ouvia, mudo falava, e a glória de Deus manifestava. E Filipe fazendo a obra, irmãos. E Deus cuidando da família de Filipe. Irmão, não é desculpa, eu não vou no culto porque eu não aguento, o menino fica assim, fica... Irmão, isso não é desculpa, sabe por quê? Porque Deus te confiou, Ele em você, confiou cada um de nós o que Ele nos deu. E se você começar a orar assim, Deus, tira os empecilhos que estão atrapalhando eu de ir para a casa do Senhor, e daí? E aí? Então Filipe cuidava da obra e Deus cuidava da casa, porque aqui Deus vai testificar. Ele tinha 4 filhas. E todas eram o quê? Não, antes ela era o quê? Donzela. Era moça que rapaz ainda não tinha posto a mão. Era moça que ninguém tinha, homem nenhum tinha colocado a mão nelas. Fique esperto, adolescente, jovem, não aceita colocar a mão no seu corpo. Opa, isso aqui é depois que casar. Isso aqui tem dono. Não é para ser palpado por qualquer um, não. Isso aqui tem dono. Deus já preparou dono. Senão fica igual massa de pão. É a realidade. Ah, mas no mundo, irmão, nós não temos nada com o mundo. O mundo já está uma carniça, um mau cheiro. A igreja não pode acompanhar o mundo. A igreja é diferente. A igreja é diferente. Essas 4 filhas aqui, elas não ficavam. Hoje o negócio é o seguinte. Eu estou ficando. Pastor, é culto da família. Então, é da família, ué. Eu tenho que ensinar, eu tenho que pregar. Eu estou ficando. Você está ficando? Vai ficar 2 vezes. Vai ficar com quem você está ficando e vai ficar também no arrebatamento. E aí? Como que faz? Pastor, isso é para quarta-feira. Não, então, você não vem na quarta, Deus fala no domingo. Você não vem na quarta, Deus fala no domingo. Ah, mas eu já sou de maior. Eu creio que essas moças aqui também eram tudo de maior. Era tudo de maior. E eu creio que o Filipe falava, sim, pai. A mãe também, a Bíblia não fala da mãe, da esposa de Filipe. Mas Deus cuidava de todos, porque Deus não cuida de metade das minhas coisas, Deus cuida de todas as minhas coisas. Eu sei que os meus filhos estão parados no caminho do Senhor, mas dentro de mim há uma convicção de Deus, eu estou cuidando deles. Vai chegar a hora que você vai trabalhar junto com eles, meu filho. Eles vão trabalhar junto com você, e eu estou esperando. Espera, irmã, não perca a esperança, o teu filho não morreu, ele apenas está adormecido por um período de tempo. Vai chegar a hora que o Senhor vai sacudir, e a glória de Deus vai se apoderar. Ai, Deus cuida, irmãos. Deus, ele dá força. Deus, ele guarda. Ah, pastor, mas se a gente não ficar, aí chama a gente de... Deixa eu chamar, você não é, ué. Pastoreei num lugar que tinha uma... Lá ia eu e um diácono da igreja, andando. E atrás de nós ele vinha umas 4 moças. Aí elas... E o irmão que estava comigo, irmão, Jeremias puro. Nosso Pai do céu, a espada afiada que cortava até pescoço.
As vinha. Oi, não vai olhar não. Ele, pá! Ó, aqui ó. Ó. Sou muito bem casado. Minha esposa está lá com meu filho. Mas falou que tinha direito e o que não tinha. Sabe, porque se a gente for alimentar, irmãos, o que vai acontecer? Ó, tá, nós está galão, hein? Vai virar um galão de pólvora. Então você tem que segurar. Você pensa bem, a Bíblia não vai dizer, eu fico imaginando assim, a alegria do Filipe, ver o casamento das 4 filhas. Que prazer, irmãos, de ver as 4 filhas se casando. Só que Paulo fala para Timóteo assim, que nos últimos dias, a apostasia será tão grande, que eles vão proibir o casamento. Não haverá mais casamento. E os irmãos estão vendo que está cumprindo, não está tendo mais casamento. Hoje tem contrato. Vamos ficar 6 meses, vamos lá no cartório, passa o contrato. Aí não deu certo, não gostei de você não. Mas é claro, já pegou o mel, já pegou tudo, ficou só cera agora, tchau. Ninguém quer, irmãos. Compromisso. Filipe. Você pensa bem se o Filipe ficava assim, ó. Oh Deus, eu estou aqui em Samaria, e a minha esposa mais as minhas filhas. Eu não ficava assim não, irmão. Sabe por quê? Ou a gente confia em Deus, ou a gente não confia. Porque para ficar meio termo, eu vou para a igreja ou não vou para a igreja? Eu faço a obra ou não faço a obra? Faz a obra. Cuida, zela. Uma planta, ela só progride. Uma planta, ela só dá flor, ela só dá rosa. Se você cuidar, dedicar a ela água, adubo, tudo, foliar e tudo para cuidar, para ficar bonita. O que Deus colocou na tua mão também, Deus está dizendo, meu filho, cuida, que eu estou cuidando, eu vou cuidar. Os teus filhos não vão perecer, os teus filhos não foram projetados para o inferno, os teus filhos é herança minha. O Filipe, aí o Filipe lá em Samaria, pregando a palavra, falando a palavra, mostrando a palavra. E a Bíblia nos diz, irmãos, que boa parte da cidade de Samaria, lá no capítulo 8, versículo 7 ou 8, fala assim, e havia grande alegria naquela cidade. Havia grande alegria naquela cidade. Qual cidade? Samaria. Por quê? Porque chegou um homem de Deus. É 8:7 ou 8:8? 8:8. E havia grande alegria naquela cidade. O que Deus está te dizendo, meu filho? Jesus vai apertar um pouquinho, irmãos. Jesus está falando, a palavra de Deus está falando assim, ó, eu te chamei para você alegrar vidas. Porque a minha alegria está no teu lar. A minha alegria está na tua casa. Pastor, mas não está cumprindo o Salmo 128 na minha casa. Porque a minha esposa, ela não é como uma vinha. Ela não é. Mas peraí, para a esposa ser uma vinha, né? Para produzir alegria, vai depender de quem também? De quem, irmãos? Do esposo? Pastor, nem encontro de casal não, mas é culto da família. Carinho, afeto. Porque se não der carinho, vocês já sabem o que acontece. É perigoso. Carinho, mas isso aí é quando a gente namorava. Quando namorava. Porque quando namorava, andava abraçadinho, grudadinho. Casou, não abraça mais. Não beija mais. Pastor, para de falar isso. Ué, eu tenho que falar, ué. Os meninos vão escutar.
Não pode ficar com agarra na frente de criança, com frescura, não. Tem que ter respeito também. Eu vejo às vezes pessoas assim, perde. Não, peraí, tem tudo teu lugar. Depois que a criança, depois vai chegar na mãe, mãe. Eu vi o pai. Então cuida. Porque eu creio que enquanto Filipe estava ali, a mulher dele, as filhas dele davam testemunho. Ele não tinha preocupação, irmãos. Vixe, eu estou aqui fazendo a obra, será que a minha esposa está fazendo lá em casa? Vixe, eu estou fazendo a obra, será que o meu esposo está fazendo, hein? Confiança. Filipe enfrentou, irmão, batalha. Porque naquele intervalo ali do capítulo 6 até o capítulo 8, houve morte, houve prisão. Foram presos por causa da palavra. E Filipe não desistiu, irmãos. Não parou, não, vou parar, sabe por quê? Eu tenho que cuidar da minha família. Aí abandona a casa de Deus. Ei, Ageu capítulo 2, capítulo 1, capítulo 2 do livro de Ageu, é só 2 capítulos, vai contar que o povo de Israel, depois de vir do cativeiro, era para eles reconstruir o quê? O templo. Aí cada um veio. Você vai ajudar a fazer a igreja? Fazer minha casa. Tem tempo não. Você vai ajudar a fazer o templo, levantar o templo? Não. A reservinha que eu tenho é para mim levantar minha casa. E a Bíblia diz que cada um foi cuidar do que era seu. E largou a casa do Senhor. Não precisa de eu largar do que é meu, e não precisa de eu largar do que é do Senhor. Eu posso conciliar os dois. Tem casamento que vai para o fundo do balaio. Por quê? Eu estou fazendo a obra. O marido chega em casa, não tem casa arrumada, não tem roupa arrumada, não tem nada. Onde você estava? Estava fazendo a obra. Fazendo a obra, mas largando a casa. Tem que conciliar tudo, irmãos. Tem um tempo para tudo. Uma vez alguém chegou para mim e disse, pastor, o senhor fala para minha esposa que ela está largando as coisas e está cuidando só das coisas. Eu chamei, irmão, desse jeito não precisa fazer a obra, não. Desse jeito não precisa de fazer. Porque se você não cuidar lá na sua casa primeiro, aqui você não vai conseguir cuidar. Primeiro lá, depois aqui. Ou cuida aqui e desmancha lá. Então, cuida lá para cuidar aqui. E era o que Filipe. Havia uma conciliação. E a Bíblia diz que Filipe, irmãos, ele era um homem cheio do Espírito Santo. E uma das preocupações, eu falei aqui esses dias, eu acho que foi no culto da saudade. Os nossos filhos precisam de conhecer quem é o Espírito Santo. Nós temos que falar do Espírito Santo para eles. Porque vai chegar momento que eles não vão conhecer mais. Já está chegando o momento. Espírito Santo, o que é isso? Está igual o Apolo, quando Paulo chegou, e Paulo falou assim, você já recebeu o Espírito? O que é isso, Espírito? E Apolo era um pregador eloquente. Só que não tinha recebido o Espírito Santo ainda. Assim, o batismo. Aí Paulo falou, você já... Não, nem ouvi falar que haja Espírito Santo. Então receba. Impôs a mão sobre ele e ele foi cheio do Espírito Santo. Então, irmãos, nós só vamos resolver o problema dentro da nossa casa e aqui dentro da igreja, como Filipe, cheio do Espírito Santo. Não adianta nada não inventar nada, irmão. Não adianta inventar nada. Só vai adiantar se eu e você fizer um propósito igual Filipe fez. Deus, eu cuido do que é do Senhor e o Senhor cuida do que é meu. E vamos para a oração, e vamos orar, e vamos buscar, e vamos pedir, vamos implorar.
E Deus vai trabalhando, irmãos. E Deus vai trabalhando. 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 E não tem nada que Deus não possa destruir, que estiver sendo empecilho na minha casa, na tua casa. Não há quem impeça Deus de fazer a maravilha acontecer. Nós estamos num propósito diante de Deus, irmão. Eu falei para os irmãos, nós vamos começar a oração. Começou em maio do ano passado, está até hoje. Falei, irmão, vai ser até quando Jesus falar. Pelo jeito que ele vai falar só depois do arrebatamento. Mas nós vamos embora. Aí muita gente vai resolver orar depois que Jesus buscar a igreja, muita gente vai resolver orar, mas aí já é tarde. Já é tarde. Então vamos lá. Aí a Bíblia diz... Aí Paulo, irmão, estava fazendo as suas viagens missionárias. Paulo chega a Cesareia de Filipos. E na onde que ele hospeda? Na casa de quem? De Filipe. Está aí, ó. No dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. E entrando em casa de Filipe o quê? Filipe o quê? Versículo de número 8. 21 e 8. Filipe, o evangelista. Lá em Atos, ele foi separado para 6. Para as mesas. Diácono. Cuidar das mesas. Agora aqui Filipe já era o quê? Evangelista. O que é evangelista, irmão? Evangelista é aquele que avança, é aquele que entra. Tem pastor que prega muito bem aqui. Mas se for para ele ser um evangelista lá fora, ele não consegue. Ele ensina, né? Já tem o outro que tem os dois dons. Prega aqui, evangeliza lá, busca lá. E Filipe tinha isso, irmãos. Paulo chega na casa de Filipe e fala, Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Ai, que a minha família, a sua família faça parte de um dos 7. A minha casa, a sua casa faça parte de um dos 7, irmãos. Aleluia. A Bíblia diz que eles entrou e ficaram com ele. Que coisa boa, né? Olha para você ver, um ombro amigo. Na hora que você mais precisa, tem um ombro para você escorar. Paulo, os irmãos vão ver lá no texto, ó, Paulo chega a Jerusalém e é preso. Depois de passar na casa de Filipe, ele vai ser preso. Até tem um profeta, Ágabo, mais embaixo vai falar, pegou a cinta de Paulo e amarrou ele. Pô, eu estou amarrando esse aqui, mas eles vão prender ele lá na frente. Deus está me mostrando que eles vão prender. E Paulo falou, eu estou pronto até para morrer. Eu estou pronto para morrer por causa do evangelho. Lá na casa de Filipe, irmãos. Aí o que acontece? Eu fico imaginando, Paulo, Lucas e mais outros que chegaram na casa de Filipe. Aí junta Paulo, Filipe, Lucas e as 4 filhas que profetizavam. Que culto que não foi, irmãos. Que culto que não foi. Hã? Que bênção que não foi naquele lugar. Deus está dizendo, meu filho, os dias da igreja está vencendo. Os dias da minha noiva está vencendo. E como eu visitei a casa de Filipe, eu vou visitar a sua casa. O desejo do teu coração é de que nenhum dos seus filhos se perca, não é? O de Deus também é. O desejo de Deus é que ninguém perca, e o desejo meu também é que nenhum dos meus filhos se perca. Os meus tios, meus primos, ninguém se perca. Mas Deus vai visitar a sua casa, irmãos.
escute aqui, hein? É uma profecia de Deus para o teu coração. Os meus filhos, os teus filhos serão visitados por Deus. Ai, meu Deus, que oliva lá mandar abacai, ela amarras. Você vai ficar sem entender como que Deus vai agir, meu querido. Você vai ficar sem entender como que Deus vai. Pastor, mas ele não quer, ela não quer. Mas Deus tem como trabalhar. Deus vai chegar. Deus vai agir. E aqueles filhos que até então, essas aqui não dava trabalho, os nossos de hoje dá trabalho, vão parar de dar trabalho e vão trabalhar. Vão trabalhar para o Deus que os chamou, irmãos. Porque quando Deus te deu o seu filho lá no ventre, ele falou, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Pode passar o que passar, é meu. Cuida, zela, que eu vou te honrar. Eu não te dei filho para o diabo roubar. Então cuida da causa do mestre. Cuida da causa do Senhor. Com chuva, sem chuva, com frio, sem frio, com calor, sem calor. Eu quero servir ao Senhor. Não importa. Pegue o hábito de estar na casa de Deus. Pegue o hábito de vir adorar o Senhor. De vir buscar o Senhor. Deus, as portas fechou, Deus. Olha, irmão, não brinca. Deus vai falando. E vai chegar uma hora que Deus vai fechar a porta. Vai estar todo mundo trabalhando e você vai ficar caçando e não vai achar. Escuta isso aqui. Por quê? Porque você não quer compromisso seguro com Deus. Eu queria, o senhor está... Não estou precisando, por enquanto estou precisando não. Aí vem um outro, o senhor está precisando? Estou. Ah, mas é Deus. A Bíblia diz que quando Deus fecha uma porta, ninguém abre não, pode chorar lágrima de sangue. Então, enquanto você tem oportunidade, honra a Deus, honra o Senhor, para que a porta não feche, porque se fechar, é duro. A Bíblia nos diz aqui, que Paulo ficou com ele na casa dele, na casa de Filipe. Eu fico imaginando que alegria, irmãos, por quê? Paulo cheio do Espírito Santo, Lucas cheio do Espírito Santo, Filipe cheio do Espírito Santo, as filhas dele cheias do Espírito Santo, a esposa provavelmente cheia do Espírito Santo. Deus está dizendo assim, para mim e para você, que às vezes você tem saudade, quando você vinha com todos os filhos para a casa do Senhor, e dá saudade mesmo. Mas sabe o que Deus fez? Vai fazer? Escute bem, eu já contei isso aqui há uns tempos atrás, acho que é lá embaixo ainda. Tinha uma irmã, ela afastou dos caminhos do Senhor. E o pastor passou algum tempo, o pastor foi na casa dela. Irmã, a irmã, o esposo, as filhas precisam de voltar para a casa de Deus. Vocês não podem ficar parados. Ó, pastor, eu sei o caminho. E quando quiser, eu volto. Muito obrigado. E fechou a porta. Passaram-se os tempos. Lá o pastor de novo. A hora que ele bateu na porta, abriu ela. O senhor de novo, pastor? Eu já falei para o senhor. Que o dia que eu quiser, eu volto, eu sei o caminho da igreja, sei o endereço. Não precisa o senhor ficar vindo aqui na minha casa todo dia. O pastor foi embora, dobrou o joelho em casa e falou assim, Deus, eu não volto mais lá. Eu não volto naquela casa mais. O Espírito Santo de Deus ecoou no ouvido dele e disse, vai pela última vez. E o que eu vou falar? Quando você chegar lá, você só vai falar uma palavra. Você vai só falar, fala para ela falar,
Misericórdia. Antes dela acender o fogo para fazer o café, ela fala misericórdia. E foi. Bateu. Pastor, o senhor de novo? Eu já falei. Não, irmã. É a última vez que eu estou ouvindo. Deus já falou comigo. É a última vez que eu estou ouvindo aqui. Eu só vou dizer uma coisa para a senhora. Amanhã cedo, a hora que você for levantar para fazer o café, antes de riscar o fósforo, a irmã só fala misericórdia. E foi embora. Passar bem. E foi embora. Chegou no outro dia cedo de manhã, a mulher acordou, lá ia fazer o café, lembrou. O pastor mandou eu falar uma palavra na hora que riscasse o fósforo, antes de riscar. Custa nada falar. Misericórdia. Misericórdia. O palito de fósforo caiu. Ela, misericórdia. Eu não parava, irmão. Mesmo ela querendo, não parava. Misericórdia. Misericórdia. Você sabe o que é misericórdia? É Deus não dar o que eu mereço. É Deus me retribuir segundo o meu merecimento. E ela, misericórdia. O marido lá na cama escutou. Misericórdia. Misericórdia. O marido desceu a escada depressa, chegou lá. Que negócio é esse aí, mulher? De misericórdia? Misericórdia. 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 Aí pegou os dois. Misericórdia. 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 Aí a filha estava num quarto. O que está acontecendo com o pai e com a mãe lá embaixo? Ô pai e mãe, que negócio é esse aí de vocês aí? Negócio de misericórdia. 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 Por último, o último filho. Um casal. O filho acordou também. Que barulho é esse? Misericórdia, misericórdia. Ô pai, mãe, ô, minha irmã aí, que negócio é esse de misericórdia? Misericórdia. 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 E foi, misericórdia, misericórdia. Quando viu, irmão, estavam os 4 abraçados na cozinha chorando. Jesus batizou os 4 com o Espírito Santo. E eles voltaram para a casa de Deus. É o que Deus vai fazer na minha casa, na tua casa. A misericórdia de Deus vai chegar lá. A misericórdia do Senhor vai entrar lá. E vai pegar pelas mãos. E vai operar milagres e maravilhas. Em nome do Senhor Jesus. Misericórdia. Você pensa bem agora, os 4 lá na cozinha abraçados, cheio do Espírito Santo, falando em língua, profetizando, cheio do Espírito Santo. Você lembra? Eu vou perguntar aqui, eu sei que os irmãos vão lembrar. Lembra aquelas tardes de domingo, que às vezes não tinha televisão, tinha, mas não podia. O que nós fazíamos? Ia para casa um do outro, fazer visita. Levava o violão e começava, foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz. E dali a pouco chegava o outro, lá o vizinho escutando lá de cima do muro. Nossa, olha aqui. Aí começava a cantar lá de repente Jesus estava batizando um assim, batizando outro ali. Igual aconteceu com uma irmã que ela contava para nós. Os meninos brincando de culto lá debaixo do bacateiro. E os irmãos fazendo culto lá dentro da casa. Os adultos fazendo culto lá dentro da casa e os meninos brincando, as crianças brincando de culto lá debaixo do bacateiro, dando oportunidade um para o outro. De repente o Espírito Santo de Deus desceu lá debaixo daquele bacateiro, irmão. Mas foi pegando uma por uma. Foi batizando tudo. A hora que a irmã olhou lá fora, o pastor olhou lá fora e viu que é um monte de menino. Tudo pulando, tudo pequenininho pulando, e cheio do Espírito Santo e falando em línguas. Deus está dizendo, eu quero voltar a fazer isso. Eu quero voltar a fazer isso, mas depende de você, depende de mim, depende de nós, de encostarmos, de irmos mais para os pés do Senhor, para receber o renovo na nossa alma e no nosso coração, irmãos. Pensou? Todo domingo, quarta-feira, você entrando com a família toda dentro da igreja, os filhos, as filhas, o genro, a nora,
o neto, a neta, o bisneto, todo mundo. Que alegria. Ah, pastor, eu acho que essa geração não tem jeito não. Tem jeito. Para de falar não tem jeito. O que você fala é o que acontece. Esse filho não tem jeito, então não vai ter jeito. Essa mulher não tem, esse homem não tem jeito. Ele não vai ter jeito mesmo. Começa a falar assim, esse homem tem jeito. Em nome de Jesus, Jesus vai pegar e peita a camisa. Vai. Ó, Jesus vai te pegar lá na escada. Você vai ver. Mas que você vai mudar, você vai. Aí os nossos filhos vão profetizar, irmãos. O seu filho que canta, que cantava, parou, vai voltar a cantar. Ah, pastor, mas pelo andar da carruagem, para com isso, irmão. Vamos parar de falar negativo. Nós somos muito negativistas. Ah, isso não tem jeito não, isso aí é raça ruim. Isso aí puxou o tio dele, puxou o avô dele, puxou a não sei quem lá. Isso aí não vai para frente não. Vai. Aí você vai ter o prazer de dizer como Josué, capítulo 24, versículo 15. Vamos lá? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor vai fazer isso na tua casa, irmão. Você vai achar estranho, escute bem aqui. Você vai ver, você vai achar estranho a maneira que o seu filho vai começar a te tratar. Você vai falar, mas peraí, o que está acontecendo? Está acontecendo? É o que Deus está falando aqui agora. Ou você não crê? Aquele filho bocudo, tem que falar, não tem? Aquela filha bocuda, vai lavar a louça. Esse sapato no meio da casa. Ah, cata aí, coroa. Vai acabar. O Senhor está na cola deles. O Senhor está na cola deles. Sabe por causa do quê? Você sabe por causa do quê que Deus está na cola deles? Vamos ver, quem responder vai ganhar a benção. Por causa da oração. Por causa da sua oração. O Senhor falou, pode ficar na paz. Estou na cola. Estou na cola. Ele está desobedecendo? Deixa que eu vou pegar ele. Ela está desobedecendo? Deixa que eu vou pegar ela. O Senhor vai pegar. A hora que você estiver no lugar que não é para você estar, vai chegar alguém que nem conhece a palavra de Deus e vai dizer, o que você está fazendo aqui? Aqui não é teu lugar, tu é crente. Você vai ficar envergonhado, envergonhada, porque uma pessoa que não tem compromisso com Deus vai te exortar. Vai te exortar. O que é exortar? Vai te chamar a atenção. Escreve aí. Ué, peraí, a jumenta está falando. Não vai chamar os outros de jumenta, não. A jumenta é lá do Balaão. Né? Leve essa benção para casa, irmãos. Escuta. Antes de você pôr o pé para dentro do portão da sua casa, você vai... Aí você vê, não estou copiando não, irmãos. É do Espírito de Deus mesmo. Você vai só falar assim, eu e a minha casa servimos, não é serviremos não, servimos ao Senhor. Acabou. Só isso. Você chegou, destrancou o portão. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Quem pode ficar de pé?